Meus queridos irmãos, nós iremos meditar em Apocalipse capítulo 13. Iremos estudar a segunda besta. Versículo 11. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Os irmãos devem se lembrar que a primeira besta, a besta que emerge do mar, simboliza o quê? Audivelmente. Simboliza o quê? Sistema político. Isso fica evidenciado através dos símbolos. 10 chifres. Chifres na Bíblia simboliza governo, autoridade. 7 cabeças, cabeça na Bíblia simboliza liderança. E diademas simboliza governo. Então, governo completo. Completo no sentido de que, em todo o período da história, esse sistema tem se levantado para perseguir os crentes. Tá? Então, se alguém te perguntar um dia o que é a besta que emerge do mar, essa besta é um sistema político. Então, não é que vai aparecer um monstro no fim dos tempos, com cabeças, com chifres. Isso é o sistema político, ok? Existe uma referência indireta aqui a um governante, porque quando se fala em sistema político, já se infere em um governante. Então, como que o diabo persegue os crentes, perseguiu os crentes no decorrer da história? Através de um governante político e de seu sistema. Alguns teólogos acham que essa besta do mar é o anticristo. Mas eu não penso que seja o anticristo. Eu acho que é o sistema do anticristo. Mas não deixe de ter uma inferência a ele, uma referência indireta a ele, porque se existe um sistema, existe um líder por trás desse sistema. Porém, o anticristo ele não está apenas por trás do sistema político, mas também por trás do sistema religioso. Então, as duas bestas não é o anticristo. É o sistema que o anticristo utiliza para governar o mundo. Vamos entender de forma aqui breve o que significa a segunda besta, a besta que emerge da terra. Versículo 11 em diante. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dado a certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 666. Então, finalmente chegou o dia de nós estudarmos sobre essa bendita ou maldita marca da besta. Tanta gente tem dúvida e acha que é um chip, acha que é alguma coisa aí, e fica com medo de usar o cartão de crédito, essas coisas. Então, hoje chegou o grande dia de você desvendar esse mistério. Meus irmãos, vamos começar então estudando versículo por versículo, de forma rápida e breve. Versículo 11 fala sobre um cordeiro. Vamos entender as características desta besta. Por que que essa besta que emerge da terra é um sistema religioso? Porque, observe o versículo 11, a ênfase não está no aspecto político, mas religioso, espiritual. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Por isso é um sistema religioso, porque é onde o anticristo vai tentar concorrer com Cristo, parecendo-se um cordeiro, mas falava como dragão. Observe que no versículo 12, a intenção dessa besta é forçar os habitantes da terra a adorarem. Então aparece a palavra
adoração. Então, essa besta tem a ver com culto, com adoração. Versículo 13 fala que ela opera sinais, né? Então, traz o aspecto profético para o lado maligno, né? O falso profeta que opera sinais. Versículo 14 fala da sedução, ela seduz. Quando é sistema político, não seduz, conquista, não é? Ou domina. O sistema político conquista ou domina os impérios, os governos. Quem seduz é religião. A religião é quem seduz. Seduz os habitantes. Por causa dos sinais. Muito bem. Fala da imagem, versículo 15. Comunicar fôlego de vida à imagem. E da marca. Então, essa besta aqui, ela traz a ideia de religião. Tá? Nós temos que entender que a Bíblia fala que o anticristo ele é um falso profeta. Tá? Ele é um homem da iniquidade e ao mesmo tempo ele é um falso profeta. Então, esta besta aqui é o aspecto religioso que envolve o anticristo, que é seduzir as pessoas, que é fazer com que as pessoas adorem o seu sistema e traz sinais, prodígios, etc. Meus queridos irmãos, nós temos que entender que isso não vai ser algo novo que o anticristo vai trazer. Na verdade, essas duas bestas, elas sempre existiram. É claro que em Apocalipse tem se dá-se uma ênfase ao aspecto final dessa besta. Mas sistemas políticos que perseguem o povo de Deus não é de hoje. Então, o sistema político veio com Egito, filisteus, amorreus, jamorreus, heteus, assírios, babilônios, ou babilônicos, ou medo-persa, grego, Império Romano. Então sempre existiu a besta do sistema político. Qual é o diferencial aqui no que diz respeito ao fim? É que esse sistema aqui em Apocalipse, ele está apontando, dando ênfase ao seu aspecto global. Os irmãos estão entendendo? Então, esses sinais, no que diz respeito ao fim, aos dias que antecedem a volta de Cristo, eles irão ampliar, comparando com o seu aspecto histórico, no sentido de que na história foi sempre localizado, mas no fim vai ser no aspecto global. Sistema religioso. O Império Egito era um sistema político e religioso. Tá? Os filisteus, é só os irmãos lembrarem de Baal. Né? De Baal, os deuses da Mesopotâmia, os deuses da região da Cananeia. A Babilônia e o Império Romano, todos eles são sistemas também religiosos que perseguiram o povo de Deus. Tá? Muito bem. Porque para a gente entender isso, irmãos, que é o aspecto histórico dessas bestas, porque a gente tem pessoas que estão aguardando ainda que vai surgir uma besta, como se nunca tivesse surgido. Sempre surgiu bestas que perseguem o povo de Deus, mas nunca num aspecto global. Isso aí vai surgir no fim dos tempos. Mas uma prova disso é que o capítulo 12 são os bastidores desta guerra, como nós já estudamos. E pelo capítulo 12, nós entendemos que o dragão começou a perseguir a igreja, que é a mulher, antes do filho nascer. É ou não é? Então, antes do filho nascer, o dragão já usava a besta do mar e a besta da terra. Antes do filho, que é Jesus, nascer. E depois ele continuou, depois que o filho nasceu, foi arrebatado ao céu. Desceu com fúria, o dragão. Então nós temos que lembrar que o capítulo 13 mostra o que vai acontecer, mas o capítulo 12 mostra o que está por trás disso, que é a guerra espiritual entre o dragão e a mulher. Então, ficou claro que essa besta que é mestre da terra é um sistema religioso. A Bíblia fala que o anticristo é o falso profeta. Muito bem. Meus irmãos, sigamos. Por que da terra, enquanto a outra surge do mar? Provavelmente, para fazer o sentido de completude global.
porque a terra, quando a Bíblia quer resumir o planeta, a Bíblia diz o mar e a terra, para resumir tudo, a parte seca e a parte de água. Então, o mar e a terra engloba todo o planeta, e significa que o diabo vai perseguir os crentes através de um sistema global. Então, essa dualidade aí de mar e terra, e também com um contraste entre o aspecto celestial, onde Deus habita, e o aspecto terreno. Até porque nós temos que entender no capítulo 12 que a Bíblia diz que o dragão desceu até a terra com ira, porque pouco tempo lhe resta. Então, como a ênfase do versículo 11 em diante é sempre uma imitação, nós vamos perceber que o diabo tentando imitar as coisas de Deus. Então tem esse contraste entre céu e a terra. Tá? O filho do varão foi arrebatado até o céu, tá? E o diabo, o seu sistema, é um sistema terreno, carnal, número de homem. Então é uma provável referência a isso. Muito bem. E por que ele fala de 2 chifres? Porque, apesar de ser um sistema religioso, mas é um sistema religioso que tem um caráter político ao mesmo tempo. Então, e também porque ele faz uma referência aqui indireta à figura que foi colocada lá em Daniel 8:3, que Daniel teve a visão, né, do cordeiro também, com 2 chifres. E aquele cordeiro com 2 chifres não é Jesus, tá? Nem esse aqui, obviamente. Por que 2 chifres? É uma provável referência ao aspecto de pares, né? Para fazer uma referência à união dos 2 sistemas, político e religioso. Agora, note que o versículo 11 diz que ele falava como dragão. Ele parece cordeiro, ele parece uma coisa boa, só que ele fala como dragão. O cordeiro é inofensível, inofensivo. Então, ele parece inofensivo, mas ele fala como um dragão. E é assim que o diabo se manifesta, de forma... A gente acha que o diabo se manifesta como nos filmes de terror. Né? Filme de terror é a guerra que está tendo na Síria, né? O massacre aos cristãos que está tendo no Oriente Médio. Esse é o verdadeiro filme de terror produzido pelo diabo, quando ele usa pessoas para trazer o mal. Esse negócio de ficar vendo mesas se mexendo, janelas se abrindo, isso aí é bobagem. Acontecer na sua casa, você ora e acabou. Eu quero ver quando for o diabo perseguindo você para matar você através de pessoas, de governantes, de autoridades. Então, falava como dragão. Isso aqui aponta para enganos e mentiras. A Bíblia diz, Jesus falou lá em João 8, que o diabo é o quê? Pai da mentira. Tá? Então, ele vai sempre desmentir o que Deus disse. Tá? Ele vai sempre tentar invalidar o que Deus disse. Porque é assim desde o princípio. O que o diabo disse para Eva? É assim que Deus disse? Você não deve comer do fruto? A Eva diz, não, eu não posso comer, não posso nem tocar, não posso nem olhar para o fruto, nem tocar o fruto. Aí, porque no dia que eu comer, eu vou morrer, nós morreremos. Aí Satanás disse o quê? Não é bem assim. É certo que não morrereis. O diabo está dizendo que Deus está mentindo. Deus está mentindo. Então o diabo, o principal alvo do diabo para atingir a sociedade e a igreja é atacar o quê? Qual é o principal alvo do diabo? Atacar, aqui ó, a palavra de Deus. É aqui que ele ataca. É só você tirar pela tentação de Jesus. O diabo ele sempre ataca a palavra de Deus, tenta distorcer. Muito bem. Em que aspectos o diabo tem feito isso na história e vai fazer com mais evidência? E qual a evidência nós temos de que isso está se intensificando, demonstrando o surgimento tão logo aí do anticristo? Não vai demorar muito para ele aparecer. Primeiro, o diabo fala mentira através das religiões, e isso tem sido antigo. Tá? Desde o Antigo Testamento ele tem forjado falsas religiões, falsos deuses. Dentro da igreja ele forja mentiras através de heresias que atingem a redenção, a salvação, que atingem a pessoa de Cristo e a Trindade, que atingem a Bíblia. Por exemplo, existe aí uma teologia
que graças a Deus não atingiu a igreja evangélica, mas atingiu bastante a Europa e a igreja americana, que é a teologia liberal, em que os teólogos dessa teologia não acreditam que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando algum teólogo disser para você, quando você ouvir algum teólogo na internet, porque a moda hoje é ouvir sermão na internet, quando você ouvir algum teólogo dizendo assim, olha, tal livro não é bem assim, tal livro da Bíblia não é bem assim, nem assado, eu acho que o autor exagerou, o livro de Eclesiásticos, eu já vi teólogos na internet falando isso, criticando o livro de Eclesiásticos, né? Está atacando a inspiração das Escrituras. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Não, eclesiástico é o católico. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, quando o diabo ataca a palavra de Deus em nossos dias. Quando, por exemplo, a pessoa diz que o livro de Tiago não foi inspirado pelo Espírito Santo, porque o livro de Tiago contradiz o que Paulo falou, que fala que a fé, para ser salvo, tem que ter fé e obras, não é? E Paulo disse que é só pela fé. Tá? Então o diabo ele tenta atacar tudo isso. É que eu não quero falar o nome do teólogo que criticou o livro de Eclesiastes, mas você coloca lá no Google, você vai saber. Isso dentro da igreja. E fora da igreja, como que vem os ataques de Satanás no que diz respeito às verdades da palavra de Deus? Aqui que está o ponto, sério, mais sério ainda. Século XVII para o século XVIII surgiu um movimento chamado Iluminismo. Já ouviram falar? Do diabo. Tá? Do diabo. Por quê? Por isso que existe a causa gay hoje. Começou lá atrás. Porque o iluminismo fez um rompimento com a igreja, com a instituição religiosa até então, seja protestante ou católico, e disse que o homem não precisa mais de religião nem de Deus. Bom, se o homem não precisa de religião nem de Deus, então a sociedade fica sem regras, porque até então as sociedades eram regidas pelas regras religiosas e até então eram inferidas da palavra de Deus. E quais serão as regras da sociedade então? Se cada cabeça é uma sentença. Então nasceu o quê? O relativismo. Tudo é relativo. Certo? Então, é pecado adulterar? Não. Se você estivesse sendo feliz com isso, isso é relativo. Tá? É pecado fazer sexo antes do casamento? Não, o importante é ser feliz. Não é essa a filosofia da Rede Globo? O importante é ser feliz. Se você se sentir bem. O que estão tentando ensinar as nossas crianças na escola? Se duas pessoas do mesmo sexo quiserem namorar, o importante é que se sintam bem. Isso é culpa desse relativismo. Então, e como que o diabo atinge a sociedade hoje com isso? Começa nas universidades. Tá? E aí você vê crentes, jovens que entram na faculdade, jovens crentes entram na universidade e ficam deslumbrados, empolgados com a universidade, né? E acham que encontraram, sei lá, a verdade. Ficam admirados com os professores, e os professores estão disseminando mentiras. Tá? Disseminando mentiras. Um outro projeto do diabo que foi bem sucedido chama-se evolucionismo. Por quê, meus irmãos? Porque o evolucionismo ele reduz o homem a um mero animal. Só que um animal mais inteligente, mais adaptado às suas circunstâncias ambientais e adversas. Mas é um animal. Tá? Nós somos animais melhorados. Um animal tem regra moral? Não tem. Se você vir na rua um cão mantendo relação com outro cão do mesmo sexo, você vai dar uma lição de moral nele, um sermão, dizendo que ele está pecando? Você não vai fazer isso, porque é um animal. Por isso que eles acham um absurdo nós criticarmos o homossexualismo. Porque não existe mais pecado para eles, já que nós somos apenas animais
evoluídos. Vocês estão entendendo? Como que o diabo age falando mentira? O dragão falava mentiras, falava como o dragão. Isso significa que o espírito do anticristo já está aí. Tá? Meus irmãos, me permitam falar mais alguma coisa nesse sentido. Cada vez mais vai ficar difícil o cristão ter acesso a conseguir ver, assistir mídias, seja no YouTube, seja no Facebook, seja na televisão. Porque cada vez mais eles estão tentando descer goela abaixo na gente o homossexualismo. Então você coloca lá um vídeo de criança no YouTube, de repente aparece um comercial da Natura com 2 homens se beijando. Você está assistindo lá o canal da Sony, não é só a Globo que é diabólica. Você coloca lá no canal da Sony, de repente vários comerciais de programas de TV da Sony com homossexualismo. E você coloca você está assistindo no YouTube e de repente aparece uma bandeirinha, sabe aquela bandeirinha colorida do arco-íris? Ao lado do ícone do YouTube. Quando eu vi isso, eu falei assim, não acredito que a Google está propagando isso. Porque até então essas grandes megas empresas internacionais, multinacionais, não estavam interferindo nisso. Aí eu cliquei por curiosidade. Uma série de vídeos educando o povo a engolir o homossexualismo. Aí eu fico pensando, eu fico imaginando os crentes que querem boicotar a Boticário, por exemplo, por causa dos comerciais, né? Vamos boicotar a Boticário. Vão boicotar o YouTube também? Não vão mais assistir YouTube? Como que nós iremos fazer daqui para frente? Se cada vez mais todos os âmbitos da sociedade vão ser tingidos e manchados com esse sistema. Você vai chegar na escola, homossexualismo. Vai clicar lá na internet um aplicativo, homossexualismo. Liga a TV, homossexualismo. Como que o crente vai fazer? O crente vai ficar cada vez mais encurralado. Eu estou falando do crente. Não estou falando do evangélico, que é só evangélico, que faz parte de um número. No Facebook também? O que isso tem a ver com o anticristo? Tem a ver com o anticristo, meus irmãos? No seguinte sentido, ele está preparando o terreno, ele, o diabo, digo, está preparando o terreno para o surgimento do anticristo. Porque se tem um grupo que odeia crente, é esse grupo. Eu não estou falando do homossexual que ele é homossexual por várias circunstâncias e sabe que está errado, porque existem casos assim. Estou falando dos ativistas gays. Tá? Então está cada vez mais complicado para o crente. Então, evolucionismo, relativismo, isso culmina em causa gay, isso vai culminar em, por exemplo, o Estado interferir na família, que você não pode disciplinar seu filho com vara, e por aí vai. Então a tendência é apertar o cerco. Até o dia que chegar em nível global e institucional, a situação em que o crente só vai poder comprar e vender se estiver do lado da besta. Isso já existe e isso sempre existiu. Só que não no nível institucional global. Isso já existe. Tá? E nós vamos chegar lá. Sim, Simone. Tem. Eles fazem questão de demonstrar. Meus irmãos, essa desculpa deles de que são os discriminados, tudo desculpa, porque a gente não vê a sociedade matando gay, a gente não vê a sociedade expulsando gay das escolas. Isso é tudo uma desculpa para poder fazer nós engolirmos esse sistema. Tá? Muito bem. Sigamos. Então se prepare porque a coisa vai piorar. Resta-nos educar bem nossos filhos,
para que seja gerado no coração deles o temor do Senhor. E vai chegar um dia que, se um filho de crente criticar ou se defender de um ensinamento desse na escola, os pais vão ser chamados ou podem até ser presos. O seu filho cometeu preconceito, discriminação. Você vai ser preso. Vai chegar um dia, não vai demorar não. Se preparem. Qual é a função desta besta? A função dela é doutrinar o mundo. Doutrinar o mundo para o anticristo e para a besta do mar. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, qual é o papel do sistema religioso do anticristo? Doutrinar e convencer o mundo acerca desse novo sistema, dessa nova ordem política mundial e do anticristo. Tá? Então, vai ser uma religião que vai fazer isso. Vai ser uma religião que vai criticar o cristianismo frontalmente. E eles vão se dizer a solução para o mundo. Esse tipo de linguagem já está surgindo, tá, meus irmãos? Já existe esse tipo de linguagem nas entrelinhas. Você vê comentaristas aí de jornalistas, etc. Por exemplo, esses programas de entrevista de TV. Eu não vou citar nomes aqui porque não. Bom, aí você percebe lá quando a pessoa está entrevistando um crente ou alguém que tem princípios cristãos. E a pessoa se posiciona contra o aborto, contra a causa gay. Parece até que é pior que Hitler, a pessoa se tornou pior do que Hitler. Não acredito que você é contra a causa gay. Não acredito que você é contra o aborto. Parece que está assim, cometendo o pior pecado do mundo. Então, esse princípio de fazer com que a sociedade se encurve a um sistema, a doutrinação da sociedade já está acontecendo indiretamente. Muito bem. Então, qual é a função? Fazer com que os habitantes da terra adorem o sistema das duas bestas. Falei como no Nordeste, as duas bestas. Versículo 12 fala da cura desta besta. Vamos entender. No final diz o seguinte, no final do versículo 12. Cuja ferida mortal fora curada. Versículo 14, no finalzinho do versículo 14 diz o seguinte. Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Está falando da primeira besta, a besta que emergiu do mar. Ela foi ferida a espada, né, com a ferida mortal, mas foi curada. Por que ele está falando isso? Em primeiro lugar, porque o objetivo desse quadro aqui do versículo 11 ao 18 é mostrar a constante tentativa do diabo de imitar Cristo. Cristo, ele morreu e ressuscitou. Ele foi ferido no calcanhar pelo diabo, só que ele ressuscitou. Tá? Então, ele usa uma linguagem para mostrar essa tentativa da besta, do sistema do anticristo de tentar imitar Cristo, e também uma referência ao fato de que os grandes impérios que perseguiam o povo de Deus sucumbiram, eles morreram, mas sempre foram ressurgindo outros, até que vai ressurgir finalmente o império de ordem mundial. Inclusive, esse é o teor de Daniel, capítulo 7 e 8. Mostra um império vencendo o outro, né? Um animal vencendo outro animal. Então, um animal morre, mas ressurge outro. E aí a gente pensa, bom, mas não existe mais um império, né? Numa ordem global. Os americanos acham que eles são um império, né? Em ordem global. Mas não existe, de fato, um império em ordem global. Mas vai existir, ele vai ressurgir. Essa é a ideia. Muito bem. Por que essa besta tenta imitar Satanás? Aonde está essa linguagem que faz ele imitar? Eu falei imitar Satanás? E qual é o correto? Então vocês entenderam. Por isso que meu coração não se angustiou diante da minha falha. Vamos lá, versículo 13. Faz descer fogo do céu. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem fez descer fogo do céu na Bíblia? Sim, é. Quem Deus usou para fazer descer fogo do céu na Bíblia? Quem Deus usou? Elias.
Então está falando de aspecto profético aqui. Então o diabo vai ter também o seu falso profeta. E vai fazer descer fogo do céu. Pastor, mas isso vai ser ilusão de ótica ou vai ser fogo do céu? Bom, o texto está falando fogo do céu. Como que o diabo vai fazer isso? Não sei. Não sei quem sabe e não tenho raiva de quem sabe. Mas não sei. Nós não sabemos. Tá? Mas vai acontecer sim esses sinais, operar grandes sinais. Tá bom? Então esse falso profeta, o anticristo, ele vai trazer grandes sinais, de maneira que os habitantes da terra vão ficar maravilhados com isto. É por isso, meus irmãos, que quando surgir o anticristo, a igreja vai saber. A igreja não vai ficar em dúvida. Tá? Alguns dizem que o Lula é o anticristo. É muita honra para ele, né? Ser um governo em ordem mundial, né? Mas vai saber. Mas é muita... É levantar a bola do Lula, não é? O Lula vai ser O Lula vai governar todas as nações. Quando você diz assim, fulano de tal, será que fulano de tal é o anticristo? Você está dizendo o seguinte, que ele vai governar todas as nações. Porque é isso que o anticristo vai fazer. É engraçado que sempre quando algum político é eleito como presidente, sempre nesses dois lugares, ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Eleições presidenciais acontecem em todos os países, né, democráticos e presidencialistas. Mas quando a eleição no Brasil e nos Estados Unidos, a igreja, como aqueles memes de Facebook, né, a igreja pira. Né? Será que vai ser o anticristo? Será que a Dilma é o anticristo? Será que o Obama é o anticristo? O anticristo só pode surgir do Brasil ou dos Estados Unidos. Né? As grandes potências mundiais, né? Ou Brasil ou Estados Unidos. É muito tempo para conversar sobre isso, né? A pessoa tem muito tempo. Faz descer fogo do céu. Esse é um sinal de que a intenção do diabo é sempre imitar a Cristo. Ele vem vestido como um cordeiro, no versículo 11. Ele vai ressurgir em forma de um grande império, como o cordeiro ressurgiu. Ele dá fôlego de vida, versículo 15. Ó. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Mas é claro que não é fôlego de vida literalmente, é uma pessoa. É a imagem da besta, é o sistema da besta. Quer dizer, essa besta religiosa, sistema religioso, vai trazer, é o que vai dar o fôlego de vida à besta política. Tá? Convencendo as pessoas de adorarem esta besta, convencendo as pessoas de que o sistema político de ordem global é o melhor para o mundo. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, hoje nós estamos escandalizados com esse sistema anticristão, homossexual, etc. Mas os nossos filhos, quando crescerem, eles podem até discordar, mas vai ser algo normal e natural para a sociedade. Os crentes nunca vai ser normal para o crente, mas eu digo normal assim, vai ser algo tranquilo para a sociedade. Hoje existe discussão, né, debate, mas quando nossos filhos forem adultos, ou seja, daqui 20 anos, a sociedade já assimilou o aborto, já assimilou bem o homossexual, não vai estar mais em crise. Por mais que a igreja critique, mas porque hoje ainda existem pessoas não crentes que discordam desse tipo de coisa. É ou não é? Mas daqui 20 anos vai ser algo tranquilo para a sociedade. Tá? Eu vou só dar um exemplo para vocês. Há 40 anos atrás, a sociedade abominava o biquíni. É ou não é? Imagina a igreja. E hoje, tanto a sociedade como a igreja usam biquíni. Não a igreja. Os crentes não só usam, como acham normal. Se você disser que um biquíni é pecado, o que vai acontecer com você? Você vai ser apedrejado, é ou não é? Então o que eu quero dizer para você? Quero dizer para você que daqui 20 anos o homossexualismo vai ser algo... Hoje as pessoas criticam, não gostam, mesmo os não crentes. Mas daqui 20 anos... A sociedade já assimilou isso. Essa é a intenção do diabo. O diabo ele não planta uma semente para nascer amanhã. Ele olha a longo prazo. Ele faz sempre investimento a longo prazo. Então, ele tenta imitar Cristo dando fôlego de vida à imagem, no versículo 15. E essa referência à imagem também é uma maneira de tentar imitar a Deus, que deu fôlego de vida ao homem
e fez o homem à sua imagem e semelhança. E uma referência também ao aspecto de adorar a um falso Deus, como aconteceu em Daniel, em que Nabucodonosor queria obrigar os amigos de Daniel a adorar a sua imagem. Muito bem. Um outro sinal de que o diabo tenta imitar a Cristo é que essa besta, ela tem uma marca. Versículo 16 fala sobre a marca da besta. E no livro de Apocalipse fala também que os crentes têm uma marca na fronte. Apocalipse 7:3, Apocalipse 9:4, Apocalipse 20, versículo 4. Tá? Nós iremos ler daqui a pouco esses versículos. Os objetivos dos sinais da besta. Vocês estão angustiados, querendo que eu já vá direto para a marca, não é, da besta? Meus irmãos, a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Há tempo para tudo. Se bem que, vamos lá. Qual é o objetivo destes sinais? Versículo 14. Enganar, né? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Ele seduz por causa dos sinais. Então vai começar com os sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Comandar e trazer honra à besta política, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, ou seja, que honrem a besta. Então, o sistema religioso é o que vai dar ordem para que as pessoas adorem a besta que emerge do mar, que é o sistema político. Ficou claro, meus irmãos, que a besta que emerge do mar, que é o sistema político, ele só vai sobreviver por causa da besta que emerge da terra, que é o sistema religioso? É o que vai dar sustentação ao sistema político. É o que dá vida a outra besta. Tá? E qual é o outro objetivo? Seduzindo as pessoas, finalmente, executar os crentes. Versículo 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, qual é o objetivo disso tudo? Matar os crentes. Tá? Esse é o objetivo final do anticristo e da besta. Primeiro ele vai seduzir o mundo. Primeiro o diabo ele vai preparar o mundo para o surgimento do anticristo. Isso chama-se mistério da iniquidade. O que significa a palavra iniquidade? A palavra grega para iniquidade, anomia, é ausência de lei, ou desrespeito à lei, ou desconsideração com a lei. Preste bem atenção naquilo que eu vou falar em poucos minutos, ou segundos. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou no coração do homem, seja crente ou descrente, Deus colocou no coração do homem a sua lei, porque está escrito lá em Romanos capítulo 2, versículo 11 em diante, que Deus imprimiu a sua lei no coração, inclusive do ímpio. Por isso que as pessoas, mesmo não crentes, sabem que é errado matar, roubar, etc. De qualquer cultura do mundo, isso é errado, matar, roubar, adulterar. Por quê? Eles conhecem a Bíblia? Não. Porque Deus colocou isso no coração do homem. E no aspecto individual, o homem não respeita isso, não cumpre isso. Quando a pessoa está sozinha entre quatro paredes, o homem não está nem aí para isso e rouba e mata e tal. Mas no aspecto social, o homem ainda teme essas leis. Vocês estão entendendo? Então, no aspecto social, o homem ainda respeita a lei de não matar, de não roubar, no aspecto social, de não adulterar. O que é o mistério da iniquidade? E a Bíblia diz que, lá em Tessalonicenses, quando surgir o mistério da iniquidade for revelado, a Bíblia fala que tem alguém que detém o surgimento desse mistério da iniquidade. Deter significa segurar, como quem segura um cachorro bravo, né? Um leão. Só que a Bíblia diz que esse que detém vai retirar a sua mão. Quem detém? Deus. Então, por que a sociedade não se autodestrói moralmente? Porque Deus tem segurado isso. Usando o quê? A lei que Ele colocou no coração do homem. Por isso que as pessoas respeitam as leis socialmente. Só que aos poucos Deus vai fazer o quê? Vai tirar a mão. Vai soltar.
E o homem vai começar a cada vez mais a desrespeitar essa lei no âmbito social. Porque no âmbito individual sempre desrespeitou. Mas no âmbito social, o ser humano vai cada vez mais desrespeitar ou não levar em consideração essas leis. Ok? Por isso que há 30 anos atrás, a pessoa morria de vergonha se ela se divorciasse. Era ou não era? Hoje, 2 anos de casado, 1 ano de casado, 6 meses de casado. Não fui com a cara de fulano de tal. Então, cada vez mais as pessoas estão desconsiderando a lei que Deus gravou no coração do homem. Isso é o mistério da iniquidade. Por que é necessário acontecer isso? Porque o anticristo é chamado de o homem da iniquidade, o iníquo, aquele que não está nem aí para essa lei que Deus pôs no mundo, no coração do homem. Ficou claro, meus irmãos? Maiores detalhes, não deixe de vir nos estudos de quarta. Sigamos. Finalmente, chegamos na marca da besta. Se bem que eu acho que não dá tempo mais de falar hoje sobre isso, meus irmãos. Se eu acabasse o estudo aqui, vocês iriam me amar ainda? É um teste, tem que fazer um teste do amor. Vamos entender a marca da besta. Em primeiro lugar, esta marca simboliza um sinal de pertencimento. Versículo 16. A todos os pequenos e grandes, e os ricos, e os pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Esta marca é um sinal de pertencimento, que você pertence a alguém, a algum grupo. Pertence a quem? Ao anticristo. Tá? E para nós entendermos, nós só iremos entender o que é essa marca da besta. Meus irmãos, preste bem atenção para tirar essa dúvida de uma vez por todas da sua mente, se você tiver. Você só vai entender o que é a marca da besta se primeiro você entender do Cordeiro, a marca de Cristo. Primeiro você tem que entender que existe uma marca do Cordeiro. E que essa marca da besta não é a grande ênfase do Apocalipse. É o povo que fica colocando medo e colocando a ênfase na marca da besta. A ênfase do Apocalipse é a marca do Cordeiro. Tá? Então a marca da besta é uma tentativa de imitar a marca do Cordeiro. Vamos entender a marca do Cordeiro. Apocalipse 7, 3. O texto diz assim: dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Ou seja, os servos de Deus, eles serão selados na fronte. Você diz assim, pastor, então eles não são selados ainda, eles vão ser. Não, nós já somos selados. Essa linguagem, até selarmos, significa até que todos se convertam, todos os eleitos se convertam, para que todos então tenham esta marca na fronte. Muito bem, Apocalipse 9, 4. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Tá? Perceba que os crentes, eles têm o selo de Deus aonde? Na fronte, a marca. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então, se você entender o que é a marca do Cordeiro, então, o que é a marca da besta? É o contrário da marca do Cordeiro, só isso. O que é a marca da besta? O que é o 666? É o contrário da marca do Cordeiro. Capítulo 22, aliás, versículo 4. E contemplarão a sua face, de Deus do Cordeiro, os servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então, os crentes têm uma marca na fronte. Da onde vem essa teologia de Apocalipse que fala sobre a marca na fronte? Vamos entender. Em primeiro lugar, o que é a marca do Cordeiro, meus irmãos? Entenda, a marca do Cordeiro é, em primeiro lugar,
o sangue de Cristo na vida dos crentes. De onde foi tirada essa expressão, a marca na fronte? Foi tirada em primeiro lugar do Êxodo, lembra? Da Páscoa. O que ensinava a Páscoa? Que eles tinham que marcar a porta com o quê? Com sangue, para quando viesse o anjo da morte, não matasse os crentes. Por que Deus não derrama a sua ira sobre nós? E Ele não vai fazer isso quando Ele voltar. Sabe por quê? Porque nós temos o quê? A marca do Cordeiro. Nós temos o sangue de Cristo. Ok? Apocalipse 7,14 fala sobre o sangue. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Era para ficar vermelho, né? Pelo contrário, ficou branco. Alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, essa é a primeira marca do Cordeiro na nossa vida, é o sangue do Cordeiro. Qual é a segunda marca? O nome de Cristo, capítulo 3, versículo 12. Tudo isso faz parte da marca do Cordeiro em nós. Apocalipse 3, 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então, significa que Deus vai gravar na nossa fronte, tá? Porque está em linguagem de promessa. Quando fala em linguagem de promessa, o verbo fica no futuro. Mas é claro que nós já temos esse nome na nossa fronte. E o capítulo 22, versículo 4, que nós já lemos. Né? Por que nome? Você tem o nome do Cordeiro na sua testa? O povo que se chama pelo meu nome. O que nome representa na Bíblia? Identidade. Simão Bar-Jonas. O que é Bar-Jonas? Exatamente, filho do trovão, filho de Jonas. Filho do trovão, por quê? Por causa da personalidade de Pedro. Né? Uma personalidade forte. Todos os Bars da Bíblia, né? Bar Jonas, Barrabás, Bar não sei o que, Bar Jesus. O que é Bar Jesus? Filho da salvação, né? Meus irmãos, então, o que Deus falou para Jacó? Ele mudou o nome de Jacó. Te chamarás Israel. Tá? Então, e com Paulo também? Com Saulo? Não, com Saulo não foi isso. Deus não mudou o nome de Saulo. Ele continuou sendo chamado de Saulo e de Paulo. Tá? Não tem nada a ver, não mistura as coisas. Saulo ele usava mais como estratégia para evangelizar os judeus, porque o nome hebraico dele de Saulo, Saul. E Paulo, o nome grego, ele aproveitava para evangelizar os gentios. Então não mistura as coisas, que Jesus não mudou o nome dele. Tá? Então, nome na Bíblia representa identidade, característica. Quando a Bíblia fala que nós temos o nome de Cristo na nossa fronte, simboliza o quê? Que nós somos pequenos cristos, ungidos, representantes de Deus nessa terra. Ok? Então, qual é a marca do Cordeiro em nossa vida? O sangue, o nome e a lei. O sangue, o nome e a lei. Qual é a base bíblica? Tem que ter base bíblica. Não basta matar o réptil. Você tem que matar o réptil, mas tem que mostrar o instrumento de execução. Então, Deuteronômio capítulo de número 6. Deuteronômio capítulo 6. Quando eu falo essa linguagem, matar o réptil, o instrumento de execução, quem o ouve, entenda. Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Seis, 8. Encontraram, meus irmãos? Primeiro, vamos ler Deuteronômio 6, 1. Estes, pois, são os
Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno. Versículo 8. Também as atarás como sinal, como marca, como selo na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ok? Aonde a lei de Deus tem que estar? Os fariseus levaram isso ao pé da letra, né? Fizeram os filactérios, né? Colocaram as leis de Deus nas caixinhas, na mão, na testa, etc., de forma literal. Se quiser fazer tatuagem com a lei de Deus, não matarás, não roubarás, Deus não vai te condenar por isso, mas não é isso que ele quer dizer aqui. Sinal nas mãos e sinal na fronte. O que significa isso? Sinal, a lei de Deus tem que ser uma marca em tudo aquilo que você realizar, tudo aquilo que você pôr as mãos. Mãos aqui simboliza realizar, a execução, ok? E tem que ser algo que faz parte da sua maneira de pensar, princípios. Então a lei de Deus tem que ser o seu guia, luz para os seus caminhos. A lei de Deus tem que ser luz para os seus caminhos. E você tem que guardá-la também no seu... O que diz o Salmo 119? Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada. E o que diz o Salmo 119 também? Como purificará o jovem seu caminho? Guardando a sua palavra. Né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu iria fazer uma piada de pastor, mas não compensa. Daqui um dia eu fui para uma reunião e aí eu esqueci minha Bíblia. Alguém falou ironicamente, nossa pastor, você esqueceu sua Bíblia? Eu falei, não, eu guardei no coração para não pecar contra Deus. Essas piadas de pastor são muito sem graça. Mas vamos lá, meus irmãos. O que é a marca do cordeiro? Sangue, nome, lei. Ok? A marca da besta vai ser aonde? Na mão e na fronte. Aqui em Deuteronômio fala da lei, tem que ser um sinal na mão e na fronte. O que é a marca da besta, então? A marca da besta é tudo aquilo que as pessoas fazem que desagrada a Deus. É tudo aquilo que todas as filosofias e princípios que as pessoas carregam na mente que são contrárias à palavra de Deus. Então a marca da besta é o contrário da marca do cordeiro. O que é a marca da besta? É o nome que as pessoas carregam na sua fronte. Que nome é? Do diabo. Porque são filhas do diabo. Filhos das trevas. E carrega esses princípios. Ok? Volte para Apocalipse capítulo 13. Não ficou mais fácil de entender agora a marca da besta? Não ficou mais simples? Agora, meus irmãos, espera aí. Chip. Até falei né? Chip? Onde que está escrita essa palavra na Bíblia? Chip. Aonde que existe essa palavra na Bíblia? Chip. A Bíblia ela interpreta a si mesma. Você está com dificuldade de interpretar um texto? Leia o Antigo Testamento, que vai te ajudar. Tá? Sabonete do diabo, né? Nos anos 80, quando surgiu, né? O chip, o código de barras. Daqui a pouco vão fazer o cadastro único, né? Que é um tipo de central de informações que vão colocar num chip para colocar no seu braço, e você não vai deixar. Aí você vai ver um monte de crente fazendo escândalo, né? O governo tentando colocar o chip e os crentes fazendo escândalo. Vocês pensam, eu não vou deixar, porque tu é o anticristo, isso é coisa do diabo, isso é a marca da besta. Não, minha senhora, isso aqui é porque nós precisamos, é uma forma mais prática de colocar no sistema digital. Tal. Você é do diabo, me larga, me solta, não sei o quê. Você vai ver como vai ter crente esperneando e fazendo escândalo. Meus irmãos, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Você acha que o diabo precisa de um chip para encontrar um crente? Você acha que o diabo e o anticristo vai precisar de um chip para colocar a maquininha para saber se você é crente ou não? Como que as pessoas vão descobrir que você é crente? Precisa colocar um chip? Basta perguntar. Você serve ao Deus de Israel? Você serve ao Senhor Jesus? Pronto. Porque o diabo sabe que o crente não vai mentir? Sou. Você vai negá-lo? Não. Pronto. Mas não, tem crente que acha que o diabo vai fazer todo um sistema de informática, sistema digital, para poder saber onde tem crente.
pelo satélite, vai lá no crente, aí coloca uma máquina, uma leitura digital no ombro e na testa para saber se é aquilo. Deixa eu ver se você tem a marca da besta. Não tem, então vou te matar. Espera aí, meus amigos, isso aí é infantilidade. Infantilidade evangélica. Mais uma infantilidade evangélica. O anticristo não vai precisar de máquina nenhuma para colocar na testa das pessoas um infravermelho. Deixa eu saber se você tem a marca. Não precisa disso. É fácil descobrir quem tem a marca da besta e quem tem a marca do cordeiro. Como que a gente sabe? Pelos frutos. Pelo sinal na mão, que é aquilo que você faz. Pelo sinal na testa, que é como você pensa. O que você acha do homossexualismo? Eu sou contra porque isso desagrada a Deus. Pronto. Tem um crente aqui, pode mandar prender. Acabou. Não precisa de tatuagem, não precisa de chip, não precisa de nada disso. É ou não é uma infantilidade hollywoodiana? As coisas são mais simples do que a gente pensa. Então esquece aquela história do filme Deixados para Trás, tá? Esqueça aquele filme. Deixe para trás aquele filme. Deixe para trás aqueles livros. Que assim seja na sua vida. São livros deixados para trás. Então, meus irmãos, ficou claro o que é a marca da besta? O que é a marca da besta? Foi a definição mais profunda que eu já ouvi. É ao contrário da marca do cordeiro. Simples. Quando alguém te perguntar o que é a marca da besta, você responde assim. É o comportamento dos ímpios. São as obras más dos ímpios. É a maneira de pensar das pessoas que desagradam a Deus. Só isso. Ok? São as filosofias anticristãs, antibíblicas. Evolucionismo, relativismo, ativismo gay. Tudo isso é marca da besta. Ok? E tem crente namorando com essa marca, tá? Tá lá assim, né, no Facebook uma discussão. Antigamente eu entrava nessas discussões, aí eu fiquei cansado. Mas tá lá a discussão lá. Filme da Disney fazendo apologia ao homossexualismo. Aí me vem uma senhora e coloca lá. Eu assisti esse filme com minhas crianças no cinema. Eu vi que tinha isso, mas para mim não passa de um filme. Um crente dizendo isso. Aí eu respirei, contei até 10, perdoei e fui embora, né? Então, meus irmãos, simples, marca na mão, são as obras, os frutos. Marca na fronte. Vocês acharam que ia ser uma coisa complicada, né? Mas é simples, é isso. Por que é simples? Porque está na Bíblia. Eu extraí do Antigo Testamento. O livro de Apocalipse é o quê? É o Antigo Testamento aplicado às coisas do fim. Só isso. É forçar a barra tentar encontrar um chip aqui, encontrar um cartão de crédito. Mas vamos lá. Até porque João aqui nem sabia o que era chip e o que era cartão de crédito. Para finalizar, o que é esse 666 do versículo de número 18? Nós temos que terminar. Vocês aguentam mais 3 minutos? Para finalizar? Versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Porque o 7 é o número extraído da teologia de Deus, porque Deus criou o mundo em 7 dias. Tá? Indica plenitude, indica completude, e no geral, e na maioria das vezes, indica as coisas relacionadas a Deus. Então, se o 7 na Bíblia passou a ser relacionado a algo completo e perfeito, não perfeito no sentido moral, mas completo, então o 6 passou a ser considerado uma tentativa de chegar no 7. E quantas vezes o homem e o diabo e o sistema do anticristo vai tentar imitar o 7? Quantas? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Por isso que é 666. O 6 3 vezes. Porque é uma tentativa contínua de imitar a Deus. Porque lembra que eu falei desde o início que esse trecho aqui fala da tentativa do diabo de imitar a Deus? De imitar o cordeiro? Enquanto o Espírito de Deus tem 7 olhos, a besta tem esse número 666. Então não é o número real, tá, gente? Não é um número real, é simbólico. Número de homem por quê? Porque o número de Deus é o número 7. Versículo 17.
Oi? Não, porque ali está falando da criação no aspecto positivo. Versículo 17, aí nós vamos terminar no versículo 17. Versículo 16, aliás. A todos os pequenos e grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada a certa marca na mão direita e sobre a fronte. Versículo 17, para que ninguém possa comprar e vender. Então as pessoas imaginam o seguinte, um sistema de segurança reforçado em ordem mundial, controlando todas as coisas. Deixa eu ver se você tem a marca, então entre no supermercado. Eu quero entrar no shopping porque eu quero comprar uma roupa, deixa eu ver se você tem a marca. Não tem, então, se você não tem a marca, então você não pode entrar, só pode entrar quem tem a marca. Mas que coisa infantil é essa? Você acha que é assim que o diabo vai controlar o mundo? Não é assim. Já está acontecendo, meus irmãos. E eu vou terminar com essa palavra. Sempre foi difícil para os crentes entrar no mundo dos negócios, porque aqui está falando de negócios, de negociação, comprar e vender. Sempre foi difícil. Por quê? Porque o mundo está contaminado pelo pecado, a cultura está contaminada pelo pecado, o ramo dos negócios sempre foi contaminado pelo pecado. Então é difícil o crente ser funcionário, ser empregado, ser dono de empresa, é difícil. Não é só hoje, só que hoje está mais difícil ainda você ser um empresário e concorrer honestamente com outro empresário. Você ser crente e ter uma concorrência leal. A concorrência desleal porque os empresários ímpios burlam as leis. E você, o que você vai fazer? É difícil você ser um funcionário em que o outro funcionário que não é crente está crescendo na empresa porque ele está indo por meios escusos e você está tentando ser certinho. É difícil você ser um funcionário quando o dono da empresa diz assim, ó, fala para ele que eu não estou. Como que você vai falar? Você vai mentir? Você não vai mentir. Se você falar a verdade, você vai ser demitido. Então sempre foi difícil, só que isso vai se intensificar, vai ser cada vez mais difícil para o crente ser uma pessoa empregada, ter o seu trabalho, ter o seu sustento, porque o mundo vai pressionar cada vez mais e a imoralidade vai atingir cada vez de forma mais nítida e clara o mundo dos negócios, do trabalho, do sustento. Ou seja, a pessoa vai saber, se você vai perguntar, você é crente? Sou. Aí ele é crente, então, por quê? Porque já sabe que você não se corrompe. Ficou claro, meus irmãos? Então não tem nada a ver com a máquina de ficar averiguando se você... Não, é porque vai ser difícil, porque o mundo ele vai fazer questão de boicotar os crentes cada vez mais. Se empresas grandes, como eu falei agora há pouco, Natura, Boticário, estão defendendo a causa gay, e se de repente eles descobrem que você é crente, a tendência sempre vai ser priorizar quem não é crente. Simples, a marca da besta é isso. Só que isso um dia vai ser institucionalizado, vai ser algo regulamentado. Não aceite crentes na sua empresa. Isso vai ser uma ordem que vai vir lá de cima. Da onde? Do anticristo. Ok? Ficou claro? Está vendo como não é difícil? Não doeu. Né? Vai doer um dia, mas por enquanto não doeu.